Oi, gente, seja muito bem-vindo a mais uma resenha do nosso Acaso Literário. Eu sou a Ana Cláudia, estou muito feliz de ter você aqui. E hoje o livro que eu trouxe, ele faz uma pergunta muito importante. Você já pensou em como seria a sua vida se você tivesse feito aquela escolha diferente? Aquele dia importante na sua vida, se você tivesse seguido outro caminho? Se você tivesse terminado? E se você tivesse começado? E se você tivesse dito sim ou não? E se você tivesse ido ou ficado? Como seria a sua vida se você tivesse tomado decisões diferentes? E é sobre isso que fala o livro de hoje, Matéria Escura, do Blake Crouch. Essa leitura, já vou deixar avisado, ela não vai te deixar sair ilesa, viu? Você vai ficar pensando assim, dias e dias, e se? E se? Essa é a palavra do livro, e se? Então, bora lá? Como sempre, a nossa leitura vai ser com spoiler e sem spoiler. Pega aí o seu chá, sua água, seu café e bora falar do livro. Eu li esse livro de novo no Clube do Livro da Letícia, no Entre Linhas. Quem quiser participar, gente, fica à vontade. E é um livro que eu falo para vocês assim que realmente eu olhando, eu acho ele muito bonito, mas se eu tivesse visto assim, talvez eu não teria lido. E isso que é o interessante de você fazer parte de um clube do livro. Você vai descobrir alguns livros que você não leria assim por sua própria conta, sabe? E o Matéria Escura aconteceu isso. Gente, mas esse Matéria Escura aqui, essa aqui é da Intrínseca, ficou lindo. Esse mesmo autor, ele tem um livro chamado Recursão, eu ainda não li, mas dizem que ele é sensacional. E se eu não me engano, ele ainda também tem uma série igual à série do Matéria Escura que nós vamos falar no final do vídeo. O Matéria Escura acontece o seguinte, o Jason Dicen, ele é um pai de família, ele é um físico, no auge da sua carreira, quando a namorada engravida, que no caso aqui é a Danielle. Ela também é uma pintora, que estava também no ápice para explodir, e ela engravida. E o filho deles nascem com um problema de saúde no início e os dois precisam ali mudar um pouco a vida deles para cuidar do filho, cuidar da família. E esse livro se passa como se fosse 15 anos depois dessa escolha de não vamos mais focar na nossa carreira, vamos agora focar na nossa família. E esse livro se passa 15 anos depois disso. No caso, o filho deles, o Charlie, já tem 15 anos. Só que aí o Jason, ele é pai, ele é um professor de uma universidade, ele não é infeliz, ele vive uma vida normal, ele tem aquela tranquilidade de viver na mediocridade. E o mediocridade aqui, gente, não é uma coisa ruim, é porque a vida dele é uma vida medíocre, não é aquela vida uau, que sucesso. Ele era cogitado para ganhar um Nobel, ele era cogitado para fazer várias coisas, mas ele desiste disso em prol da família. E aí, o início desse livro é quando ele sai e ele vai para um bar comemorar que um amigo dele, muito inferior intelectualmente que ele, ganhou um prêmio incrível de física. Quando ele volta desse bar, ele é sequestrado. E o sequestrador faz uma pergunta para ele, que foi aquela que eu fiz para vocês no início. E se você pudesse viver outra vida? Você é feliz com a vida que você tem? E a partir disso, ele fica desacordado. Quando ele acorda, ele está num lugar onde parece que todo mundo conhece ele, ele é super bem tratado, mas ele percebe que ele não conhece ninguém. E aí, no desenrolar da trama, ele vai descobrir que ele está em outra realidade paralela à dele. É como se fosse uma vertente do multiverso, se ele tivesse escolhido tal coisa e ele está vivendo aquilo. A pergunta que fica é: como fazer para ele voltar para casa? Como fazer para ele voltar para Danielle dele? Como fazer para ele voltar para o Charlie dele? Como fazer para ele voltar para a vida dele? Quem sequestrou ele? Por que essa pessoa perguntou isso para ele? Por que aquelas outras pessoas ali, que é onde ele acordou, conhecem ele? E isso é o que vai falar Matéria Escura. Gente, é um livro de ficção científica, é um thriller de ficção científica. E o porquê do thriller? Porque ele vai te deixar ansioso o tempo todo. E o que eu acho legal é porque o Blake Crouch, ele é roteirista. Então o livro, ele é passado numa sequência de ação tão rápida que parece que você está vendo uma série. Por isso que eu acho que essa série, quando eles fizeram uma série, gente, existe uma série da Apple TV, da Matéria Escura. A série, ela pegou, assim, 90% do que está escrito aqui. Só que esse livro aqui, ele passa basicamente pelo olhar do Jason. Para uma série ficaria um pouco ruim. Então, na série, eles ampliaram os olhares para várias perspectivas diferentes, além de criar histórias para alguns personagens secundários aqui,
que não tem um grande desenvolvimento, e na série eles criam esse desenvolvimento para ter outras histórias, mas nada que tire o foco da história central, e é o que a gente mais quer, né, gente? Que criou alguma coisa de um livro que seja igual ao livro, e ficou imensamente parecido, ficou super legal, e você ver aquilo ali, os atores, o tomando forma, eu acho que faz diferença. Então eu li o livro, vi a série e eu recomendo para você os dois. A ideia central do livro, da matéria escura, o que significa? Para quem nunca viu, gente, The Big Bang Theory, que é a minha série favorita da vida, eu sou apaixonada por essa série. E o Sheldon Cooper, que é um dos personagens principais, fala muito sobre o gato de Schrödinger. O gato de Schrödinger, que é o seguinte, é um experimento científico. Eles estavam tentando explicar como funciona o espaço quântico. E ali é como eles pegam um gato, coloca esse gato dentro de uma caixa, e essa caixa também tem um pote de veneno, que esse veneno em algum momento vai se quebrar e vai liberar esse veneno ali dentro da caixa. Mas enquanto a caixa está fechada, você não sabe se o veneno já foi liberado e se o gato está vivo ou morto. Então, enquanto a caixa não é aberta, o gato está vivo ao mesmo tempo que o gato está morto, porque não tem como saber o que está acontecendo ali. Isso é o que eles falam que aconteceria aí se você vivesse em várias dimensões diferentes, em multiversos. Aquela coisa aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo, porque é como se tivessem uma realidade sobreposta a outra realidade, uma dimensão sobreposta a outra dimensão. É o meu lado nerd falando com zero entendimento de física, tá bom? Estou explicando o que o Sheldon Cooper, querido, explica na série. No momento, a nossa relação existe em dois estados mutuamente contraditórios. Até você não ir ou ir na festa do Will Wheaton, você simultaneamente é meu amigo e não é meu amigo. Eu estou caracterizando esse fenômeno como a amizade de Schrödinger. E o jeito que eles explicaram esses multiversos aqui no livro, o jeito que o Blake explicou, ficou incrível, porque eu acho que foi a primeira vez que eu posso falar que eu entendi o significado, porque sabe aquele filme Interestelar? Ele mostra essa coisa do multiverso, das realidades paralelas e tudo, só que do jeito que ele vai ali no final do filme, ele mostrando essas realidades, uma sobreposta sobre a outra, como se fosse um grande cubo, fica muito difícil de você ver. Mas do jeito que eles criaram nesse livro aqui, que nós vamos falar lá na parte com spoiler, ficou muito legal de você visualizar. E quando chegou na série, eu tô assim, meu Deus, que eles tenham feito bonitinho, igualzinho tá descrito aqui, porque ficou muito legal. Na série, o jeito que eles fizeram ficou idêntico. E você vê o que você imaginou aqui, é muito legal. Então vale a pena ver, leia o livro e veja a série, porque eu tenho certeza que você vai amar. Então, se você tá querendo ser um pouco bagunçado aí, deixar que algum livro bagunce a sua mente, que você comece a fazer reflexões sobre as decisões que você já tomou, as decisões que você não tomou, se você quer entender um pouquinho como que essas decisões pesam e moldam a sua vida como um todo, leia Matéria Escura, porque você vai gostar muito. Ele é um livro rápido, você vai ler ele em pouquíssimos dias. Se você engatar na leitura aí, você vai ler ele em 2, 3 dias no máximo. Vão ter pessoas que não vão gostar de como esse livro acaba. Eu não sou uma dessas pessoas. Por mais que eu não sou muito fã do jeito que acaba, eu achei que fez todo sentido pro contexto da história, tá bom? Tem algumas coisinhas que ficam em aberto, fica um pouco sem explicação, mas o geral do livro, sensacional, gente. Aquele livro que vai fazer você distrair, que vai fazer você pensar e que realmente vale a pena ser lido. Então, o link vai ficar aqui se você quiser adquirir ele, tá na descrição. Se você não leu ele ainda, para o vídeo agora, leia, volta aqui depois, comenta, me fala o que você achou. O link para você adquirir ele vai estar aqui na descrição, porque agora nós vamos começar a parte com spoiler. Então, se você é curioso, não leu ainda, mas quer saber, continua. Se você não gosta de spoiler, para aí e volta depois que você ler, tá bom? Bora para a parte com spoiler? Esse livro eu acho ele super interessante porque a gente vai construindo camadas em cima dele. No início você não tá entendendo nada, depois você entende um pouquinho, você vai criando camadas. E quando termina, você tem tantas coisas para você pensar sobre si mesmo, que é isso que é o interessante. O desenvolvimento de todos os personagens é interessante. Por exemplo, o Jason disse, nós sabemos, agora com a parte com a spoiler, que quem sequestrou o Jason foi o próprio Jason, que no caso aqui a gente chama de Jason original e o Jason 2, né? Vamos chamar de Jason 1 e Jason 2. O Jason 1, que foi o sequestrado, ele escolheu ter o filho, escolheu sair dali da fama, do ápice da pesquisa dele, que ele poderia ganhar vários prêmios para ele ter a família dele. O Jason 2, que foi o sequestrador,
Quando ele descobre que a Daniela está grávida, ele pede para ela abortar e ele decide viver a carreira dele. A mesma coisa a Daniela, nesse outro mundo, ela decide viver a carreira dela. Então ele se transforma num grande cientista e ele cria esse cubo quântico, que é onde você entra com aquelas seringas, né? Com aquelas dosagens da seringa, porque para fazer você ver, expandir a sua mente, para você conseguir enxergar essas realidades paralelas. E o interessante que eu falei para vocês do cubo é porque quando você entra no cubo, ele é um cubo. Quando você injeta aquela seringa, ele abre ali a sua mente para expandir, para você entender, ver essas dimensões, e aí você enxerga um grande corredor. Esse corredor, ele é completamente infinito, com portas da sua direita e portas da sua esquerda, infinitas também. Então, são infinitas versões que você pode viver. E cada decisão que você toma, abre-se ainda infinitas outras realidades que você pode viver. Essas realidades podem ser boas, podem ser ruins, podem ser realidades de mundos incríveis, super tecnológicos, bem feitos, como pode ser mundos desastrosos, mundos que já foram destruídos, mundos com catástrofes ambientais. Então nós vemos, né, no decorrer do livro, essa luta do Jason o tempo todo para ele tentar encontrar o seu mundo, mas como que é difícil, dentre tantas portas, ele conseguir encontrar e ele aprender a como funciona essas portas, é o mais interessante. Na série fica muito mais real isso, porque na série o Jason 2 aparece muito mais, ele indo e voltando, viajando para outras realidades, ao mesmo tempo que mostra outros personagens que ele cria, indo e voltando para outras realidades também. Então você consegue entender como que esse cubo quântico funciona. Mas vamos pro começo, porque eu já tô lá no final, né? O Jason, ele tá ali feliz com a Danielle, o Jason 1 tá feliz com a Danielle, com o filho, mas ao mesmo tempo ele não é completamente... Ele é um pouco frustrado, né, por não ter a carreira dos sonhos. Ele é um professor de uma universidade de física, ele não tem aquela carreira dos sonhos que era o sonho dele. A esposa dele parou de pintar também, ela não tem a carreira dos sonhos dela. Então os dois, eles vivem ali na mediocridade felizes. Quando ele vai para outra vida, que ele é sequestrado, que ele vai para a vida do Jason 2, que ele vê o que o Jason 2 conquistou, que é o que ele poderia ter conquistado, já que eles são a mesma pessoa, ele fica com isso assim, nossa, que incrível. O Jason 2, ele pensou o seguinte, já que era o sonho dele ter isso, eu vou dar esse gostinho para ele, para agora ele já criou o filho, já cuidou da mulher, agora ele vai viver a fama. Só que eu já tive a fama, só que agora eu quero viver o que eu não quis. O filho criado, a mulher, eu quero voltar para Danielle. O tempo todo, o Jason 2 quer viver o antigo amor da vida dele. O Jason 2, ele é extremamente egoísta, ele tá pouco se lixando pro Charlie, ele não quer o filho, ele quer a Danielle, ele quer o amor que ele tinha naquela época. E no início, quando ele volta, a Danielle não percebe que não é a mesma pessoa, e eles vivem esse clímax, né? Parece 15 anos de casado, tem uma lua de mel ali com tudo que eles vivem, porque ele volta super apaixonado e ela fica toda feliz, pensa, nossa, tava tudo morno. Só que com o tempo, o Jason 2 percebe que, por mais que ele esteja na vida do Jason 1, na vida que ele sempre sonhou em ter escolhido, não é ainda a vida dele, porque não tá perfeito. Ele não é rico, ele gostaria de ter muito dinheiro, por mais que ele tenha levado muito dinheiro, ele não tem como ele esbanjar. A Danielle, que ele sonhava para ele, não pensa como ele, porque a Danielle, ele é uma Danielle madura, que pensa no filho, que pensa nas contas. E aí ele não tem ela só para ele, igual ele queria. O Charlie, que é o filho, ele não consegue se entender muito com esse filho adolescente, ele não entende os pormenores de como criar uma criança, então ele tá dá dinheiro pro menino, deixa o menino pra lá porque ele quer a Danielle, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então ele vive essa vida, mas ele ainda sente que a vida não é dele. Enquanto o outro Jason, o Jason 1, tá desesperado, querendo voltar pra casa. Ele que conhece a Amanda, que é mais um personagem nessa história, que é uma dessas cientistas, é uma psicóloga, que ela é uma namorada desse Jason 1 nesse outro universo, e ela ajuda ele a entrar no cubo para tentar voltar para casa, porque os patrocinadores do cubo, quando percebem que o Jason 2 fez, querem que o Jason 1 fique de qualquer jeito para fazer toda a pesquisa de novo, para eles não perderem o dinheiro, e aí eles ficam tentando sequestrar ele de novo, fazer ele voltar. E o legal é que existe esse amor que essa Amanda sente pelo Jason 2, que ela tenta suprir no Jason 1, mas ele deixa muito claro para ela que o máximo que eles vão ter ali é uma amizade.
E ela ensina ele a mexer no cubo, que não é só... Se você estiver com muito medo ali dentro do cubo e abre uma porta, aquela energia que você está emanando que vai ser uma porta aberta. Então, se você está com muito medo, alguma coisa assim, aquele universo vai ser um universo onde vai ter características para você sentir muito medo. Eles começaram a notar, né? O que você lembra daquele mundo seu? Ah, o cabelo dela era assim, ela falava de tal jeito, eu me sentia assim, assim, assado. Aí ele ficava lendo aquilo para abrir uma porta, ele encontrava alguém parecido, mas ele não era. Então isso nos faz refletir o quanto nós conhecemos a vida que nós temos hoje, o quanto nós conhecemos a pessoa que está do nosso lado. Nós conhecemos até as pequenas características, uma pinta que a pessoa tem ali no corpo para... se um dia você precisasse saber que era aquela pessoa, porque ele começa a perceber o tanto que ele amava aquela vida, o tanto que ele deveria ter aproveitado mais aquela vida em vez de ficar pensando na vida anterior. É muito interessante esse livro por causa disso. Fica sempre essa coisa interior. Eu deveria ter dado mais valor ao que eu escolhi. O e se nem sempre é tão bom como a gente pensa. E aí eles percebem no decorrer do livro que a Amanda tá atrapalhando ele encontrar a família dele, porque quando eles abrem a porta, o pensamento dela é que não quer encontrar, porque quer que ele fica com ela, e aí a Amanda desaparece em um momento dentro do livro, porque era melhor, né, não, você agora anda para cá, eu ando para cá, vou tentar encontrar algum outro universo para me viver, senão eu vou te atrapalhar, e acabou. Isso dentro desse livro é interessante porque fica espaços em aberto, porque o cubo é infinito. Então, não é que deixou a história da Amanda sem desenvolvimento, não, é porque a Amanda era um personagem secundário que agora vai procurar, vai andar no cubo dela, vamos colocar assim, procurar o caminho dela, enquanto o nosso personagem principal, que é o Jason 1, está tentando voltar para casa. E aí, nesse Jason 1, vai lá e encontra a Danielle do Jason 2, e essa Danielle é uma mulher super independente, que tem galeria, tem arte dela em todas as galerias que você imaginar, super bem sucedida, e ele conta para ela o que aconteceu e ela acredita nele. Ela conta para ele que ela abortou, o que foi, como que aconteceu. Essa equipe de cientistas mata essa Daniela para ela não contar para ninguém. Nesse mesmo mundo, esse amigo dele, que lá no multiverso do Jason original, ele ganhou aquele prêmio lá no início do livro, nesse aqui ele é um bêbado que não consegue fazer nada, que não consegue descobrir nada. Porque no multiverso original, ele pega a pesquisa dele e dá para esse amigo aí, que esse amigo consegue ganhar tanto dinheiro, é uma das frustrações dele. Como que as decisões vão mudando de acordo com os multiversos. Ele conhece o multiverso que é só neve, devido a um problema climático, ele conhece um que o sol tá muito quente, ele conhece algum super tecnológico, parece super avançado para aquela época. É muito legal ele abrindo essas portas, é muito legal. E vai dando desespero porque as quantidades de ampola que ele tem são poucas, então ele tem uma quantidade limitada de chances até ele poder encontrar a família dele. E quando ele encontra a família dele, ele percebe algo crucial. Se ele abriu tantas portas no multiverso, ele criou outros vários Jasons que ficaram presos nesses outros multiversos. Da mesma forma que existem vários outros Jasons que estão tentando voltar para casa para a família deles. E todos são Jasons originais. Gente, essa parte é tão triste. E é aí que eu gosto tanto do fim desse livro. O fim desse livro é quando ele consegue entrar em contato com a família dele. O Jason 2 está tentando fazer de tudo para não largar a mão da família. Aí todos os outros Jasons, existem Jasons que passaram por situações terríveis, eles começaram a ficar meio loucos. E tem, né, aquela luta, tiro, todo mundo se matando ali. E quando ele consegue resgatar a família dele e que eles percebem que o único jeito deles viverem felizes é eles entrarem, os três, né, entrarem no cubo de novo. E os três juntos abrirem uma porta, porque aí o pensamento de todos os três juntos vão para um multiverso muito diferente que nenhum dos outros Jasons poderá ir atrás deles, é muito triste porque, principalmente na série, vocês vão ver isso. Centenas de Jasons, que nós sabemos tudo que eles passaram para conseguirem chegar ali. A sorte é que um conseguiu conversar com a Danielle, com o filho antes e trouxe eles para o lado deles. Então, todos ali estão sofrendo porque um conseguiu.
mas os outros ficaram sem o desfecho, ficaram sem a Danielle, ficaram sem o Charlie, sendo que todos passaram pela mesma coisa por causa do egoísmo do Jason 2. E eles entram no cubo, eles fazem esse corredor porque eles querem o bem da Danielle e do Charlie. Então todos eles deixam ele ir, porque a esperança deles, o motivo dele, eles deixam eles irem, entrarem no cubo e pra eles acabou. Não tem como eles acharem outro multiverso igual, só existe um. E ali pra eles acabou. E o livro acaba assim, eles abrindo essa outra porta e eles conhecendo um novo mundo pra eles. E é muito triste, muito triste. Gente, eu fiquei muito mal quando eu terminei de ler, porque eu fiquei assim, caramba, todos esses outros Jason são o Jason 1. E todos passaram por situações terríveis. Nós acompanhamos a perspectiva de um. Mas e os outros também? Quando ele abre a porta da neve, ele cria um Jason, ele consegue voltar pro cubo e ele cria um Jason de outro multiverso que fica preso nessa neve, vai saber o que ele passou. Quando ele abre a porta que tinha aquele bicho enorme, um dos Jasons ficou preso nesse outro multiverso com aquele bicho enorme, né? Tanto é que fica todo machucado. E aí? É muito triste quando você vê. Então eu gostei muito. Eu gostei do que ele me fez sentir, eu gostei do que ele me fez refletir e eu indico Matéria Escura para vocês. Vale muito a pena. E agora eu quero ler o Recursão e eu indico vocês lerem o livro e verem a série para vocês visualizarem tudo que vocês leram, viu? Ficou muito legal mesmo. Se vocês quiserem adquirir o livro, o link tá aqui na descrição. Me falem, deixa aqui no comentário se você gostou, o que você achou do livro, se você concorda comigo, se você não concorda. Quais partes do livro você achou mais interessante para a gente poder continuar discutindo aqui nos comentários. E no mais, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo Acaso Literário.